E aí, pessoal, aqui é o JP e a gente vai seguir fazendo exercícios. Os exercícios de hoje são da apostila Eleva para o nono ano, de Química, apostila 1, capítulo 7. Esse capítulo se refere ao conteúdo: o que está presente nos átomos. O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício das atividades finais número 4, ok? Ele fala assim: a descoberta da estrutura atômica é um fato relativamente recente na história da ciência, e o elétron só foi descoberto há pouco mais de um século. Sobre os conteúdos de atomística, quais das afirmações abaixo são verdadeiras e quais são falsas? Vamos lá. Primeira afirmação: o átomo é composto por 4 partículas subatômicas, chamadas próton, elétron, nêutron e fóton. Nós já estudamos que o átomo é formado basicamente por 3 partículas. A partícula aqui que não está adequada é a partícula fóton, ok? Então, essa afirmação está falsa. Não se preocupe porque vocês vão estudar mais para frente o que significa um fóton, mas ele não é partícula subatômica, ok? Segunda afirmação: a eletrosfera é a região do átomo onde se encontram os elétrons. De fato, na eletrosfera temos os elétrons, é verdadeira. Terceira afirmação: a massa do átomo é definida apenas pela soma das massas dos elétrons, pois prótons e nêutrons possuem massa desprezível. Na verdade, aqui a gente sabe que é o contrário. Quem é responsável pela massa do átomo são os prótons e os nêutrons, ok? Os elétrons que possuem massa desprezível. Lembra que eu tenho um próton para equilibrar numa balança, são praticamente 2.000 elétrons, então essa é falsa, ok? E por fim, a última, o número atômico é dado pela quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Como eu disse, número atômico se refere exatamente ao número de prótons. Verdadeiro. Então, fica aqui: falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Os exercícios que a gente fará agora são em sequência 5, 6 e 7. Todos eles usam essa tabela aqui. Então, vamos para o primeiro exercício. Ele fala assim, ó: qual dessas espécies está carregada positivamente? Então, tem aqui 4 espécies, tem que analisar. Para a gente saber qual está carregada positivamente, nós temos que lembrar: quem é responsável pela carga positiva no átomo são os prótons. Para estar carregado positivamente, significa que tem que ter um excesso de prótons, ou seja, mais prótons do que os elétrons, que são aqueles responsáveis pela carga negativa. Nêutrons aqui não interferem, porque eles têm carga nula. Então, se eu analiso aqui o X, olha só, ele tem 12 prótons e 10 elétrons. Ele tem mais prótons do que elétrons. Assim, quem está carregado, o único aqui nesse caso é a espécie X, ok? Já que possui mais prótons do que elétrons. Os outros são eletricamente neutros, percebam, ó, 9, 9, 19, 19, 10 e 10. Ou seja, todos os outros são átomos neutros. Questão 6 agora. Ele fala assim: calcule o número de massa da espécie W. Número de massa, como nós vimos, é a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons. Então, pegando aqui, W possui 19 prótons e 20 nêutrons. Assim, somando esses dois valores, chegamos que o número de massa de W é 39. Ok? Questão número 7 agora. Ele fala assim: existe alguma semelhança atômica entre algumas das espécies? Vamos lá, vamos analisar aqui uma por uma. Então, elas podem ser isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Vamos ver aqui, ó. X, ele possui aqui, ó, comparando X com nenhum deles contém o mesmo número de prótons, ou seja, nenhum deles são isótopos. Assim como, agora vamos olhar aqui os nêutrons. Opa, eu tenho aqui, ó, Y contém 10 nêutrons, Z também, ou seja, Y e Z são isótonos. Se eu analiso aqui os elétrons, olha só, eu tenho aqui que X e Z também têm o mesmo número de elétrons, ou seja, eles são isoeletrônicos. Por fim, a última semelhança que a gente pode ver se tem é número de massa. Número de massa de X vai dar 24, a soma dos dois aqui, ó.
número de massa do Y 19, do W 39 e do Z 20, ou seja, nenhum deles são isóbaros. Assim, fechando aqui, a gente tem Y e Z são isótonos e X e Z são isoeletrônicos, ok? Para fechar os exercícios dessa aula, nós faremos o exercício número 14. Ele fala o seguinte: os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo, enquanto os elétrons circundam o átomo na eletrosfera. A tabela abaixo apresenta a quantidade de partículas que formam os elementos flúor, magnésio e ferro. Vamos lá. Em relação ao número de nêutrons, prótons e elétrons, os valores que completam corretamente a tabela são respectivamente. Lembra que respectivamente é na ordem que ele me deu. Nêutron, próton, elétron. Primeiro que eu vou descobrir aqui nêutron. Como que eu faço para descobrir os nêutrons do flúor? Eu não tenho aqui próton? Não tenho massa? Número de massa não é prótons mais nêutrons? Assim, se massa vale 19, número de massa, nêutrons eu não sei, prótons valem 9. Consequentemente, os nêutrons têm que valer 10. Já analisando as alternativas, a gente já chega aqui na alternativa correta, que é a alternativa A. A título de curiosidade, vamos analisar os outros casos aqui, ó. Como que eu descobriria Y se eu não tivesse as alternativas? Como ele disse que o número de massa é 24, eu tenho aqui 12 nêutrons, ou seja, eu tenho que ter também 12 prótons. Então, ó, 24 é o número de massa, Y são os prótons, 12 são os nêutrons, Y também vale 12. E por fim aqui Z é o número de elétrons. Como não tem carga aqui no ferro, eu sei que o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Assim, Z vale 26. Ok? Pessoal, fechamos aqui esse módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.